Quero agradecer a Sâmia, que preside essa sessão, agradecer a Margarida Salomão, Márcio Gerri e demais deputados aqui presentes, por esse debate aqui entre a Comissão de Ciência e Tecnologia e de Educação e por a gente ter a oportunidade de apresentar também um pouco da opinião e da visão daqueles que são diretamente beneficiários, são formados pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e que constroem também esse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito foi dito aqui sobre a importância das políticas públicas e os investimentos robustos e permanentes na área de ciência e tecnologia para o desenvolvimento da nação, do país enquanto nação e para desenvolvimento das suas forças produtivas. Nenhum país se desenvolve sem indústria, sem tecnologia, sem as suas estatais e sem investimento público, Então, esse aqui é um elemento estrutural para qualquer projeto de desenvolvimento. E, no caso da ciência e tecnologia, ele é bem objetivo. Foi falado aqui, em algumas falas. Eu vou citar o caso da Embrapa. Cada R$1 que se investe na Embrapa, a gente retorna R$11 desse investimento. Então, ele é, de fato, um investimento capaz de fazer o Brasil superar a crise econômica. O investimento em tecnologia no mundo do conhecimento é um investimento capaz de superação da nossa crise que a gente vive. Então, essa audiência ela é uma audiência para debater a situação do CNPq, acaba debatendo de quebra-capes e FINEP, mas ela é, acima de tudo, uma audiência para defender essas instituições que são fruto da luta da comunidade científica. Então, os pós-graduandos brasileiros se postam desde o dia 15 de maio, 30 de maio, em todo 13 de agosto, na última manifestação, e vai de novo às ruas no dia 7 de setembro para defender essas instituições e para defender a possibilidade de se produzir pesquisa no nosso país. E, com isso, eu convoco todos também ao dia 7 de setembro a se incorporarem às manifestações em todo o país. Então, eu falo desse lugar do pós-graduando e da pós-graduanda que atua diretamente em 90% da produção científica no país, que se dá vinculado ou em parceria com a pós-graduação. Então, esses bolsistas, esses pesquisadores, estão produzindo um trabalho fundamental, então, para esse desenvolvimento nacional. E respondendo um pouco do que o Adriano coloca, o que está por trás, no fim das contas, é a ausência desse projeto nacional. E, pior, é a destruição de um projeto nacional, que a gente construiu a tão duras penas até aqui. Então, e a formação desses pós-graduandos, desses recursos humanos, de alta formação técnica, requer tempo. Como diz aí o chavão, do liberalismo, tempo é dinheiro, e é isso mesmo. A produção de pesquisa, interessada ou desinteressada, porque agora também se criou uma ideia de que o setor privado vai resolver os nossos problemas, e não vai. Estava aqui a CNI, a nossa companheira foi embora, mas ela estava aqui dizendo o que é o papel da indústria hoje no PIB nacional. E não é essa indústria capenga que vai assegurar os recursos necessários para o nosso desenvolvimento. É o contrário. O investimento privado ele vai onde tem investimento público, porque o investimento privado ele não pode ter risco. E onde é que tem risco? E onde não tem risco? Onde não tem risco, onde tem recurso público. Essa é a luta, inclusive, aqui do orçamento, porque os bancos querem essa segurança. E é essa briga que a gente trava no orçamento, é essa briga oculta que a gente trava aqui nesse orçamento com o sistema financeiro, porque eles querem essa segurança. E eles não pouco se lixando para o nosso projeto de desenvolvimento nacional. Então, investir em recursos humanos, na capacitação desses jovens, desse boom demográfico que a gente está encerrando, a gente já está em declínio, ele requer tempo, requer investimento. Nenhum cientista brasileiro, se tiver algum professor, eu me diga, se formou sem investimento, sem bolsa de estudo.
Nenhum. Porque não é possível. Se a gente fizer essa opção, inclusive, de não ter bolsa para a capacitação dos nossos jovens, significa dizer que apenas uma elite vai conseguir fazer ciência no país. E essa elite vai responder a que problemas da sociedade brasileira se eles sequer conhecem o que é o nosso povo, sequer conhecem os desafios da nossa sociedade. Então, assim como é o futebol, o Brasil se tornou um país de futebol, por quê, né? Na minha opinião. Claro, porque qualquer menino, qualquer menina joga futebol em qualquer lugar, seja no clube, seja na várzea, seja no asfalto, seja no corredor de casa. E é na escala que a gente tira a qualidade. Então, os cientistas brasileiros, quando a gente faz um corte nas crianças, significa que a gente está tirando na escala. E a gente não vai conseguir produzir nem muitos cientistas e nem cientistas comprometidos com os problemas reais da nossa sociedade. Então, isso também compromete o tipo de conhecimento que a gente produz. Quantos cérebros e quantos talentos a gente está perdendo? É o que o professor Davidovich colocou aqui. Como é que a gente faz para olhar para o futuro? A gente sai do 7-1 diário e olha para o futuro. A gente precisa olhar para frente. Então, a gente precisa de escala na ciência. A gente precisa de formar. Essa ideia de que a gente já formou muitos mestres e doutores está errada. A gente precisa de escala na ciência para a gente chegar a um país desenvolvido. E desenvolvido não significa só economicamente, é conseguir reverter isso para o povo, dignidade para o povo, trabalho para a nossa gente. Então, e aí eu quero falar o que está acontecendo com esses recursos humanos que até aqui nós conseguimos gestar. E o que está acontecendo com esse dinheiro público investido? Os nossos recursos humanos, nossos pós-graduandos estão virando Uber. Estão no mercado informal. Estão escondendo seus currículos e a sua graduação para poder serem aceitos em trabalhos mais precarizados. É isso que está acontecendo. Os nossos pós-graduandos estão adoecendo, porque não têm perspectiva. Ou estão indo para o exterior, que é a fuga de cérebro. Essa função que o professor Azevedo colocou, uma das funções e das vocações do CNPq, que é da fixação dessas mentes, da fixação desses nossos cientistas, jovens cientistas, ela é fundamental num país em crise. Porque essas bolsas, e eu vou falar um pouco depois disso, vou falar agora, são 300 mil pós-graduandos no nosso país. Nem todos, menos da metade tem bolsa, para começar. Então, a nossa primeira agenda, e eu me recuso a reduzir a nossa pauta aos apenas 330 milhões do CNPq, porque os 330 milhões não levam em consideração, inclusive, os cortes que o CNPq já fez, porque já tem pesquisa aí sendo paralisada. Então, os 330 milhões é emergencial. Ela não resolve o nosso problema. Ela não resolve o nosso problema. Então, a nossa luta aqui é para além. Eu quero falar para além. A gente precisa universalizar as bolsas de estudo no país. Os 300 mil pós-graduandos brasileiros precisam ter bolsa para se formar. Os 6 anos sem reajuste é uma condição, gente, humilhante para a ciência brasileira. O pessoal está falando de Harvard, que é a grande referência para as universidades brasileiras. Um estudante em Harvard custa 3 milhões. 3 milhões. Não é R$ 2.500 por mês. É muito mais que isso. É esse o padrão que a gente deve... Se é esse o padrão que a gente quer chegar, não é essa a consequência que está sendo tomada. Se é esse o modelo que a gente quer adotar, é outra medida que precisa ser tomada. Então, a nossa agenda, está acabando o meu tempo, é pela universalização das bolsas de pesquisa no país. É pelo reajuste dos 6 anos das bolsas de estudo. E a gente tem uma conta. A gente tem uma conta para apresentar para essas comissões, para a gente trabalhar e pedir ajuda para a gente trabalhar isso no orçamento desse ano. São 943 milhões que a gente precisa para reaver as bolsas cortadas e a reajustar todas elas. É essa conta. É um dia que o Brasil não paga a sua juros da dívida. É um dia que é 1 bilhão. É
um dia, é decisão política. E é essa decisão política que não quer ser tomada. Por quê? Porque o projeto é destruir e não construir. E a gente não pode se submeter a isso. Essa casa não pode se submeter a isso. Precisa ser o lugar da resistência. Então, eu quero corroborar essa agenda que o Celso Panzera apresentou do pré-sal para ciência e tecnologia. O pré-sal, quando foi criado o Fundo Soberano do Pré-sal, foi para olhar para o futuro. Era o nosso bilhete premiado para o futuro. Era o nosso passaporte para o futuro. Ele precisa ser. Ele precisa continuar sendo. E, para ser, ele precisa ser investido uma parte em educação e uma parte a gente precisa destinar à ciência e tecnologia, porque é uma forma de recomposição. A gente está apresentando as demandas, mas está apresentando uma solução. E essa casa precisa ser sensível a isso. Porque ou isso acontece, ou o problema da crise brasileira ela não vai ser solucionada. Os pós-graduandos brasileiros estão fazendo a sua parte, estão indo às ruas, estão se mobilizando, estão reivindicando. E a gente precisa caminhar junto para conseguir achar essas soluções, para a gente resistir a esse desmonte e conseguir retomar a geração de emprego no país, retomar a nossa possibilidade de futuro. Então, é isso que a gente queria trazer de contribuição. Queria muito agradecer. Obrigada.